Você já reparou como algumas pessoas desmoronam diante de um não, enquanto outras conseguem suportar as frustrações, reorganizar emoções e continuar? Talvez a verdadeira diferença não esteja apenas na inteligência, nem apenas na força de vontade, mas em algo muito mais profundo na estrutura emocional e cognitiva que sustentam a nossa mente. É exatamente aqui que podemos inserir o conceito de imunologia cognitiva. Assim como o corpo possui um sistema imunológico para lidar com vírus, bactérias e agentes externos, a mente também precisa desenvolver mecanismos de proteção contra desorganizações emocionais, impulsos destrutivos, relações tóxicas, frustrações e conflitos internos. Sem isso, a pessoa adoece emocionalmente. E uma das primeiras esferas onde essa imunidade mental precisa ser construída é na relação consigo mesmo, ou seja, a esfera relacional do eu. Porque antes de aprender a lidar com o mundo, você precisa aprender a lidar com você mesmo, com seus impulsos, com seus medos, com suas emoções, com suas contradições e principalmente com o não. Você tem que saber ouvir e, sobretudo, saber dizer não. Isso parece ser simples, mas não é, porque muitas pessoas vivem emocionalmente escravizadas porque não suportam desapontar os outros, então não dizem não. Outras entram em colapso quando são contrariadas, algumas transformam qualquer frustração em raiva, outras transformam em medo, outras transformam em tristeza, outras em fuga. A questão é, por que isso acontece? Porque o ser humano não nasce psicologicamente organizado. Ele nasce impulsivo, emocional, instintivo, e ao longo da vida ele precisa aprender a mediar essas situações. Com o conceito de imunologia cognitiva, nós podemos compreender o ser humano através de três grandes dimensões que compõem essa esfera do eu: o nível, a mediação e o controle. O nível, ele é o humor. E o humor não é apenas estar feliz ou estar triste. O humor é o pano de fundo emocional da consciência, é a totalidade afetiva que colore a nossa realidade. Quando alguém está dominado pelo medo, o mundo inteiro parece ameaçador. Quando está dominado pela raiva, tudo parece ofensivo. Quando está dominado pela tristeza, a vida perde significado. Por isso, o humor influencia diretamente nossa percepção da realidade. A segunda dimensão é a mediação. E aqui aparece algo fundamental: o ser. Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você sem máscara, sem performance, sem validação externa? A filosofia já discutia isso há milhares de anos. Sócrates, ele dizia: "Conheça-te a ti mesmo". Mas o problema é que muitas pessoas passam a vida inteira sem desenvolver consciência sobre si próprias, não conhecem o próprio temperamento, não compreendem o próprio caráter, não entendem a própria personalidade. Isso gera desorganização emocional. O temperamento, ele é a base biológica da personalidade. Ele possui relação com estruturas neurobiológicas, funcionamento do sistema nervoso, sensibilidade emocional, impulsividade reativa e predisposições afetivas. Algumas pessoas, elas possuem um sistema nervoso mais reativo, outras mais estáveis, algumas mais ansiosas, outras mais impulsivas. A neurociência mostra que regiões como a amígdala cerebral, o córtex pré-frontal e os circuitos dopaminérgicos influenciam diretamente nossas respostas emocionais. Ou seja, parte daquilo que sentimos possui uma base neurofisiológica, mas isso não determina totalmente quem somos, porque existe o caráter, e o caráter ele é construído. Ele envolve hábitos, valores, disciplina, ética, repetição de comportamentos e a capacidade de autorregulação. O caráter, ele é aquilo que você escolhe sustentar. Já a personalidade, ela é a integração dinâmica entre temperamento, caráter, experiências, relações, memórias e construção psíquica. Na psicanálise, Freud mostra que o indivíduo vive em conflito interno constante. Existe desejo, existe repressão, existe medo, existe impulso, existe culpa. O eu precisa continuamente mediar essas forças. E quando essa mediação falha, o sujeito sofre. A imunologia cognitiva propõe justamente
fortalecer essa capacidade de mediação, porque uma mente sem mediação vira refém do impulso. E aqui chegamos à terceira dimensão, o controle. E o controle passa pela atenção. Aquilo que domina sua atenção domina sua mente. Vivemos hoje numa sociedade construída para sequestrar a atenção. Redes sociais, excesso de estímulos, ansiedade constante, informação infinita, comparação permanente. A mente moderna, ela vive hiperativada e uma mente hiperativada perde a capacidade de regulação emocional. Por isso, muitas pessoas já não conseguem suportar silêncio, espera, frustração, negação. Elas querem satisfação imediata, mas maturidade emocional exige tolerância ao não. Você precisa aprender que nem todo desejo deve ser satisfeito, nem toda emoção deve ser obedecida, nem todo impulso deve ser seguido. E aqui entram as emoções fundamentais: a vontade, o medo e a raiva. Essas emoções, elas funcionam como forças de ativação. A vontade, ela impulsiona a aproximação, a busca, o desejo, o movimento. O medo, ele produz evitação, proteção, defesa. A raiva, ela surge quando percebemos ameaça, frustração ou bloqueio. Essas emoções possuem função adaptativa. O problema não é sentir, o problema é ser dominado pelo sentir. E aqui aparece uma diferença essencial. Sentir não é o mesmo que compreender. Por isso, as funções cognitivas são fundamentais: percepção, juízo, imaginação, memória, raciocínio. Por exemplo, a percepção ela capta o mundo através dos sentidos. O juízo interpreta, julga, faz escolhas, toma as decisões. A imaginação cria cenários possíveis, projeta realizações. Já a memória organiza experiências anteriores, positivas ou negativas. E o raciocínio busca coerência e direção. Ele organiza as tomadas de decisões quando essas funções estão desorganizadas. A pessoa passa a viver emocionalmente deformada. Ela interpreta tudo como rejeição, tudo como ameaça, tudo como abandono, tudo como ataque. Às vezes o problema não está no mundo, mas na maneira como a mente interpreta o mundo. E isso possui relação profunda com a psicanálise. Freud já dizia que o eu, ele não é senhor em sua própria casa, ou seja, grande parte daquilo que sentimos e fazemos possui raízes inconscientes, traumas, experiências infantis, repressões, medos antigos, padrões emocionais. Tudo isso influencia a forma como lidamos com o não. Algumas pessoas escutam o não e sentem abandono, outras sentem humilhação, outras sentem raiva, outras entram em colapso emocional. Por quê? Porque o não, ele toca estruturas emocionais profundas. E é aqui que a imunologia cognitiva se torna necessária. Você precisa desenvolver resistência psíquica, precisa aprender a suportar frustrações sem desmoronar, aprender a ouvir críticas sem entrar em guerra, aprender a dizer não sem culpa, aprender a regular emoções, porque maturidade emocional não é ausência de emoções, é capacidade de mediação. Além dessas emoções centrais, existem outras emoções fundamentais, como a surpresa, a alegria, a tristeza, o amor, o asco, a aversão, o desprezo. Todas elas possuem funções psicológicas adaptativas. A tristeza, ela desacelera. A surpresa interrompe padrões. O amor, ele cria vínculo. O asco protege. O desprezo distancia. A aversão impede a aproximação destrutiva. O problema começa quando essas emoções deixam de ser experiências e passam a governar a identidade. Hoje, muitas pessoas não apenas sentem ansiedade, elas se tornam ansiedade. Não apenas sentem medo, vivem organizadas pelo medo. Isso enfraquece completamente a imunidade cognitiva, porque a mente perde a capacidade de mediação racional. A filosofia, a neurociência e a psicanálise convergem em um ponto essencial. O ser humano, ele precisa desenvolver consciência de si. Sem autoconhecimento, não existe estabilidade. Sem atenção, não existe controle. E sem mediação, não existe maturidade. E sem a capacidade de suportar o não, não existe liberdade emocional. Talvez um dos maiores sinais do
fortalecimento psíquico seja justamente este: continuar inteiro, mesmo quando a realidade não obedece seus desejos, porque crescer emocionalmente não é controlar o mundo, é aprender a governar a si mesmo. E se você se identificou com alguma coisa, comenta aqui embaixo e continue acompanhando esse canal, porque isso não é motivacional, mas conhecimento profundo. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.